Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 8 e veja como o tempo passa rápido. Essa já é a nossa oitava aula, 8 semanas nos encontramos aqui virtualmente, basicamente 2 meses de aulas remotas, de aulas online. Eu espero que vocês estejam gostando e dizer que o momento ainda inspira cuidados, portanto, continuem a se proteger e proteger as pessoas que vocês amam. Um forte abraço e vamos começar. Para acompanhar a nossa aula de número 8, intitulada A Era Napoleônica ou O Império Napoleônico, gostaria que você estivesse de posse do livro didático a partir da página 54. Vamos começar então? Pessoal, na aula passada eu disse que em 1789 teve início a Revolução Francesa, quando a população e a classe burguesa, a classe de comerciantes, se rebelaram e derrubaram o então monarca Luís XVI e sua esposa a rainha Maria Antonieta. Ambos foram destronados, presos e executados. O povo assumiu o comando da revolução, a burguesia chegou ao poder e 10 anos após o início da Revolução Francesa, em 1799, a classe burguesa colocou no poder para encerrar o processo revolucionário o general Napoleão Bonaparte. A partir de então, em 1799, começa a Era Napoleônica ou o Império Napoleônico, que vai até 1815. Esse período de Napoleão, esse período napoleônico em que Napoleão Bonaparte esteve à frente do governo francês, ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento vai de 1799 a 1804. Ele é chamado de consulado. Por quê, professor Rubens? Porque Napoleão Bonaparte, ele assumiu o poder da França como cônsul. Como cônsul, ele já começou a demonstrar uma série de habilidades políticas. Ele era general do exército francês, mas não era envolvido com política. E ao assumir como cônsul, ele já começou a mostrar uma maestria gerindo os rumos da França. E eu vou dar aqui algumas coisas que ele criou durante o período do consulado, já mostrando que era também, além de um grande general, um grande estadista. Napoleão criou como cônsul o Banco da França, em 1800, criou o franco, uma moeda para a França. Napoleão criou os colégios liceus, que eram academias militares para formar oficiais do exército francês. E Napoleão instituiu em 1804 o Código Civil Napoleônico, uma série de leis que foram codificadas que passariam a atuar na França para legitimar o direito à propriedade privada e legitimar os direitos da burguesia. Esse Código Civil Napoleônico, ele serviu de inspiração para vários códigos de leis de vários países do mundo até hoje, inclusive o do Brasil. A propriedade privada é a principal síntese do Código Civil Napoleônico, o direito à propriedade. Todos nós temos direito a ter uma casa para viver, a ter os nossos pertences pessoais, né? Essa é a tônica da propriedade privada. Então, nesses 5 primeiros anos de consulado, Napoleão já se mostrou um grande estadista. E em 1804, a classe burguesa, não tendo dúvidas da maestria de Napoleão Bonaparte, o nomeou imperador. Em 1804 começa a Era Imperial de Napoleão. Napoleão é coroado imperador na Catedral de Notre-Dame com o título de Napoleão I. Então, em 1804, encerra a primeira fase de Napoleão Bonaparte no poder da França, que é o consulado, que durou 5 anos, de 1799 a 1804. E a partir de 1804 até 1815, começa o Império. Napoleão, a tomar posse como imperador em 1804, começou a ter objetivos mais grandiosos. O sonho de Napoleão tornou-se, a obsessão de Napoleão tornou-se dominar todo o continente europeu. Só que para isso ele tinha um grande obstáculo a ser ultrapassado, a ser transponível, que era a Inglaterra. A Inglaterra, na época, era a grande rival francesa, era a maior potência do mundo e tinha uma grande marinha, né? Napoleão tinha um grande exército, mas a Inglaterra é uma ilha, protegida por uma esquadra naval muito potente. Então Napoleão sabia que o grande obstáculo a essa expansão imperialista, ao domínio europeu, era a Inglaterra. Então, em 1806, ele tratou de tentar enfraquecer a economia inglesa, estabelecendo um bloqueio continental. Ou seja, nenhum país europeu estava autorizado a comercializar com a Inglaterra. Eram proibidos de comprar e vender mercadorias da Inglaterra. A ideia era isolar a Inglaterra e prejudicar sua economia. Assim, o país ficaria fragilizado e Napoleão poderia dominá-lo.
O fato é que os reis que ousassem a desafiar Napoleão corriam o risco de serem depostos do trono. Napoleão deu um ultimato, ninguém podia comprar nem vender da Inglaterra. O fato é que o bloqueio foi assinado em 1806 e em 1807 Napoleão descobriu os primeiros traidores. Foi o rei Carlos IV com seu filho Fernando VII na Espanha, que estavam comprando clandestinamente da Inglaterra, descumprindo o bloqueio, e o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, que também estava comprando clandestinamente da Inglaterra e descobrindo o bloqueio. Então, Napoleão invadiu esses dois países e destronou seus respectivos reis. Lá na Espanha, tanto Carlos IV como seu filho e herdeiro Eduardo VII foram afastados do poder e Napoleão colocou nos seus lugares o seu irmão mais velho, José Bonaparte. E em Portugal, quando Napoleão invadiu, Dom João VI já tinha reunido sua família, já tinha reunido a corte e já tinha fugido para o Brasil. A fuga da corte portuguesa e da família real para o Brasil foi provocada pela invasão de Napoleão. Quando Napoleão chegou em Portugal, a família real já tinha fugido e ele nomeou para governar o país seu general Junot. Então Napoleão não estava para brincadeira. Os reis que descumprissem os bloqueios, ele iria invadir e destronar. O fato é que depois dessas invasões à Espanha e Portugal, houve uma certa calmaria. Parece que Napoleão amedrontou os outros reis europeus que ninguém mais quis ousar nesses primeiros anos, após 1807. O fato é que em 1812 Napoleão descobriu um novo traidor. Era o czar, o imperador russo Alexandre I. Então Napoleão marchou com suas tropas para a Rússia, mas lá ele sofreu danos irreparáveis a seu exército. Primeiro por causa do frio, o rigor do frio russo. As tropas napoleônicas foram caindo em meio ao frio. Segundo, os russos usaram uma tática muito interessante, a da terra arrasada, matando soldados franceses de fome, de frio, de sede, destruindo as plantações, os próprios russos destruindo tudo para quando o exército napoleônico chegasse não ter nada. A água envenenada, as plantações destruídas, a comida destruída. O fato é que Napoleão ficou fragilizado e voltou imediatamente para a França antes que perdessem todos os seus homens. A Inglaterra então venceu, já que ele estava com o exército fragilizado. Napoleão então foi destronado em 1815 e exilado, expulso da França para a ilha de Santa Helena na África. Era aí que acabava o seu governo. Então Napoleão pecou, infelizmente, por objetivar expandir demais seu território e terminou pagando caro após essa desastrosa campanha militar na Rússia. Nossa aula encerra aqui. Um forte abraço, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.